Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome. Os dias de hoje, se aparecer alguém falando que é apóstolo de Cristo, da Bíblia, tanto faz, é mentiroso, tá ok? Eu vou falar sobre o Evangelho da Graça, sem obras, sem nada, somente graça. É a misericórdia de Deus. Ou seja, o que acontece? Geralmente, quando conversamos com as pessoas para falar sobre a salvação, as pessoas geralmente falam que tem que ter obra, tem que fazer alguma coisa. Outras falam que é por graça, esquecendo do significado de graça, que graça é favor imerecido, é a misericórdia de Deus, mas todavia que tem que fazer algo para não perder a salvação. E a Bíblia ela não pode entrar em contradição. E tem versículos da Bíblia que afirmam, falam claramente que não pode, que um salvo tem a salvação, que ele recebe mediante a fé em crer em Jesus Cristo, e tem passagens que parecem falar que a pessoa pode perder a salvação se ela não tiver obras, ela não recebe a salvação, e se ela pode se apostatar, mas ao mesmo tempo tem os versículos que afirmam que não tem como perder a salvação. Então, vamos sanar essas dúvidas aí para que vocês possam entender a interação de Deus, porque a obra de Deus é boa, perfeita, e certamente o homem, se ele tiver que fazer alguma coisa, um pouquinho de glória que seja por homem, mas todavia Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso eu sempre falo, toda que está escrito, toda honra e toda glória somente a Deus. Então vamos começar a ler em Tiago. Vou ler Tiago 2, a partir do versículo 14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós, algum de vós lhes disser: ide em paz, aquieta-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisto. Então aqui nós vemos que é um irmão, uma irmã, ou seja, a pessoa aqui é um irmão, uma irmã, e então ela não tem proveito. Como assim? Diz ser meu irmão e não tem fé, fala que tem fé, mas não dá obra. Como assim? Meu irmão está vendo passando necessidade e ele não faz a obra. Isso quer dizer o que? A pessoa perdeu a salvação por não fazer a obra de Deus? Certamente que não. Porque a obra não vai salvar ninguém. Eu faço muita obra, eu faço caridade. Não é isso. Uma pessoa pode querer fazer a obra e não fazer. Sim, a pessoa sente o desejo de fazer a obra, mas mesmo assim recusa fazer por egoísmo, porque a carne de um cristão não muda, a carne é a mesma. Mas se a pessoa não estiver andando na presença do Senhor, não estiver iluminada pelo Senhor por andar certo, correto na presença dele, um cristão pode fazer tantas coisas piores que um incrédulo. E muitas vezes a gente não entende isso. É só a gente se atentar para aquele irmão lá de 1 Coríntios 5. Ele estava possuindo a própria madrasta. É só a gente atentar para o irmão Ananias e a esposa dele, que sofreram o detrimento e foram mortos por mentir para o Espírito Santo. Uma pessoa, eles venderam a herdade por um preço e mentiram, falaram que foi outro. Mas nenhum momento deles perderam a sua salvação. E às vezes a pessoa fala, não, isso é maluquice. E a gente começa a ver que aqui está dando exemplos de testemunhos.
Como assim? Como eu posso ser testemunho com uma pessoa, com um irmão? Como eu posso dar a minha destra em comunhão com uma pessoa? Pelo seu caminhar, pelo seu andar. A palavra de Deus me fala para mim manter distância dos que andam de maneira desordenada. Todavia, se alguém anda de maneira desordenada, eu não devo ter comunhão. Se um irmão não dá bom testemunho, ele não tem obras, eu não vou considerar como irmão. Por quê? Porque a fé eu não tenho como ver, mas Deus vê a fé. Entenda isso. Quem vê a fé é Deus. A fé não é... A fé é o quê? A prova das coisas que não se vê e mais se espera. Então, a pessoa espera quê? Em Cristo. Porque não tem como ver, não posso falar que ele é meu irmão. Entenda, começa a entender aí. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós. O que? A fé é dom de Deus. Deixa eu me achar aqui. Assim também, a fé, sem não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aqui nós conseguimos ver isso. Como eu posso saber? Como posso ver tua fé? Pelas suas obras eu vou ver tua fé. É uma conversa horizontal. É homem para homem, não é vertical, não é vindo do Senhor para o homem, mas é de homem para homem, é de irmão para irmão. Ó, atente que está escrito que se um irmão ou uma irmã, ou seja, é está falando de comunhão. Vamos ler aqui Romanos 3. A partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, porque por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Jactância é arrogância. Onde está logo a arrogância? Foi excluída. Por que lei? Por que lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Então aqui nós conseguimos ver que a gente recebe a justificação pela a fé. Eu vou ler aqui também um trechinho de Romanos 4. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Ou seja, aqui
o apóstolo Paulo fala bem claro: aquele que não trabalha, a sua fé lhe é imputada como justiça. Justifica o ímpio. Está bem claro aqui. A gente é justificado pela fé. Vou ler Gálatas. Aí em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele já estava tendo uma briga, ele estava chamando a atenção dos Gálatas, porque eles estavam descaindo do quê? Da fé. Ele chama a atenção. Ele começa, vou ler Gálatas 3, a partir do versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto que quero saber de vós: foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne que agora acabeis? Então o apóstolo Paulo estava falando o quê? Da carnalidade, de incluir alguma obra, algum benefício, alguma coisa que possa contribuir para a salvação. Isso é carnalidade, a gente não confiar no Senhor Jesus Cristo. Isso é a obra de Satanás, que ele implanta no coração do homem, para o homem querer o quê? Que não, mas se você não for firme até o fim, você vai perder a sua salvação. Isso não procede, porque a palavra de Deus é firme. Porque a salvação, a gente não foi salvo porque a gente quis. Todo homem estava debaixo do pecado, todo homem estava morto, surdo, ele não escutava as palavras de Deus. Se não for pela fé, o homem não vai a Deus. Aqui continuando em Gálatas 3, né? Aqui vou pegar a partir do versículo 5 agora. Aquele que, pois, que vos dá o Espírito, aquele a quem o que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, automaticamente, que os que são da fé são filhos de Abraão, porque os filhos da promessa serão salvos. Esses são os filhos da promessa, não são os da carne. Romanos 9, eu botei bem diversos aqui, tá? Eu vou começar aqui com o versículo 8 e a gente vai falando. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aqui em Romanos 9, a partir do versículo 8, está falando justamente o que a gente leu antes, que os filhos da promessa são contados como filhos como descendência de Abraão. Ou seja, nós somos os filhos da promessa. Aqui a partir do versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Ou seja, a gente vive o quê? Na graça. O que é graça? A graça é a misericórdia de Deus. Graça é favor imerecido. É a misericórdia de Deus. Ou seja, a misericórdia que Deus tem para com aquele que Ele quer salvar. 25, versículo 25 de Romanos 9, tá ok? Como diz ele também em Oséias: chamei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. 26, versículo 26. E sucederá
que no lugar em que lhes foi dito, vós não são meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então aqui nós vemos o quê? Nós, que não éramos povo de Deus, somos chamados de quê? De filhos do Deus vivo. Aqui agora versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei, porque não buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Ou seja, Jesus é essa rocha, essa pedra de escândalo para os que não creem, mas ele é pedra da fundação para os que creem. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. É ponto final. Ah, não, mas é porque você não crê. Infelizmente, peça a Deus para te capacitar para você crer. Vamos ler aqui. E muitos falam que a gente pode se apostatar da fé. Ah, não, está escrito. Vou ler aqui em Hebreus 6, a partir do versículo 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimentos, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Vem cá, quem foi que crucificou o Filho de Deus? Foram os gentios. Primeiro, essa carta aqui é para onde? Quem? Aos hebreus. Os hebreus são o quê? Gentios. Então, a gente começa já a ver por aí. Não, mas está falando nitidamente que olha só, coisa profunda. A pessoa provou do Espírito Santo, tal. Observa, a pessoa não tinha o Espírito nela. Uma pessoa que certamente está falando para hebreus, são pessoas que conviveram com Cristo, viram os milagres de Cristo. E se a gente botar nos dias de hoje, essas pessoas também podem existir também, porque são igual Judas, são aquelas pessoas que visam só o dinheiro, que trabalham na obra de Deus todo o tempo, assim como Judas, quando os apóstolos saíram para a pregação dos evangelhos, de 2 em 2, Judas também saiu para pregar o evangelho. E aqueles que ouviram o evangelho de Judas e não creram, também são culpados de não crer, independente de Judas não ser um verdadeiro apóstolo, de não ser um verdadeiro cristão. Entende? Um apóstolo é aquele que provou os dons celestiais. Hoje em dia, nós temos muitos pastores dessas denominações que falam por aí, que vivem de marketing, vivem de stand-up, que é o show, parece um show o culto deles, e todavia você começa a ver que é mais falando de coisas de casamento, de como seguir bem nos negócios, ou seja, só se atentando para as coisas dessa terra, desse mundo, e todavia eles querem o dinheiro, só isso, e viver numa cidadania de pessoas honestas, honradas. Isso não é cristianismo. Existem muitas pessoas que não são cristãs, que vivem muito melhor, que dão um testemunho muito melhor do que cristãos. Entenda isso. Um testemunho
que bonito tal, isso não é cristianismo. O cristão vai dar um bom testemunho por ser cristão, mas não é dar um bom testemunho que é o ser cristão. E como eu tinha falado, a palavra de Deus não pode entrar em contradição, antes de tudo, porque ela não pode se anular. Vamos ver aqui. Eu vou ler agora aqui o que o Senhor Jesus ele fala, que é o fundamental. Qual o fundamento? E como Moisés, João 3, a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, como é que essa serpente foi levantada na serpente? Quem é essa serpente? Essa serpente, ela é um símbolo do pecado. E como é que o Senhor Jesus, ele próprio, está se igualando a essa serpente? O povo, quando passou pelo deserto, indo para a Terra Prometida, indo para Israel, eles estavam pecando muito, e o Senhor permitiu que fosse uma praga de víbora, e estava matando todo o povo. Moisés ora, clama a Deus, e Deus permite que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque na haste de um poste, uma serpente de metal. E quem era mordido, ele tinha que fazer o quê? Tinha que olhar para a serpente. Ele olhava para a serpente e fazia mais obras boas, perseverava? Não, ele só olhava para a serpente e ficava curado. Ele não fazia nada a mais de olhar para a serpente. Então, observa, Cristo está se igualando à serpente por quê? Porque ele morreu nos nossos pecados. Entenda isso. Se você crê nele, você não tem mais pecado, porque Cristo morreu nos seus pecados. Ele se fez maldição por você. Ele morreu. Aí você fala que é pouco só crer em Cristo Jesus. Entenda, a salvação é por graça. E mas o último dia vai ser julgado. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala sobre julgamento? Para que todo aquele... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem crê não é julgado. Por quê? Porque ele já morreu no seu lugar. Mas quem não crê? Você não crê? Então você já está julgado, porque você não crê. Ponto final. O Cristo Jesus está falando aqui, não sou eu. É a palavra de Jesus. Ou você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí tudo bem, eu não tenho o que fazer, nem o que falo para você. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, o Senhor Jesus está falando nela que quem crê nele tem a vida eterna. Não entra em condenação. É simples. Ou Jesus Cristo mentiu aqui? Vamos ler em João 5, a partir do 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então aqui confirma de novo, já passou da morte para a vida, não entra em juízo, não vai ser julgado naquele tribunal de Apocalipse. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem, viverão. Pois, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, a gente está morto. O homem natural, ele é morto. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, se você entendeu que você está morto, você está morto. Por quê? Porque você não crê que somente o crer em Jesus Cristo te salva. A partir do momento que você começa a entender essas coisas, é porque você recebeu vida. Ela foi injetada de Deus. Esse é um novo nascimento que Jesus fala com Nicodemos. Quem nasce da água. Água de qual água? Da palavra. Deixa eu ver. João 6. Eu botei aqui sortido os versículos, tá? Perguntaram-lhes, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Estão perguntando no plural, tá? Esse aqui é João 6, 28. Agora eu vou ler o 29. Jesus lhe respondeu no singular, tá bom? Que ele perguntaram no plural, Jesus vai responder no singular. A obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Deus é essa, crer em Jesus, só isso. Agora aqui eu vou ler o 36. Mas vós, disse, vós me tendes visto, e contudo não credeis. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, só vai a Jesus Cristo quem foi ensinado pelo Pai, e quem for até Jesus Cristo, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Eu posso perder a salvação? Não pode. Se você acha que pode, infelizmente você ainda não entendeu que você é salvo por graça, pela misericórdia de Deus. Então, realmente, você não foi salvo ainda. Você está condenado com esse mundo, infelizmente, até que você venha a crer que Jesus Cristo somente salva, sem usar o braço de ninguém. Se você usa o seu braço, usa alguma coisa que possa garantir, não, mas eu tenho que perseverar até o fim. Observa, a Bíblia não pode entrar em contradição. Não pode, então você não pode perder a salvação, porque Cristo Jesus afirma que quem vai até ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui a partir do versículo 44 agora, tá? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. Ou seja,
É ponto final. Aquele que crê tem a vida eterna. Você foi a Jesus Cristo, foi buscar Ele, não que você tenha visto o Pai, mas você foi ensinado pelo Pai. É só você juntar, a matemática é muito fácil. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então tem que ter fé para mim crer em Cristo Jesus. Mas essa fé não vem de você, como está escrito. É dom de Deus. Então você foi ensinado pelo Pai. Se você tem fé para crer em Jesus Cristo, é porque você foi ensinado pelo Pai. Um Jesus que você nunca viu com seus olhos carnais, mas vê Ele agora com seus olhos espirituais. Essa é a certeza do cristão. É ter certeza que Jesus Cristo chamou ele, que ele é salvo por graça, porque Deus mostrou para ele o caminho, porque Deus que condicionou ele, preparou ele para poder ele ir até Cristo, porque se não for Deus que te encaminhou até Cristo, você não tem como ir até Cristo, porque você está morto. Se você lembra de que eu li lá em João 5, a partir do versículo 25, você vê que chega a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Então, os que ouvirem a voz do Filho do Homem viverão. Então, se você escutou a voz de Deus, Ele falando que é por graça, é por fé, você entende agora que Jesus Cristo morreu no seu pecado. Você não tem pecado. Eu falo pecado no singular porque eu estou falando do pecado mesmo. Porque pecados são os frutos que o pecado gera. Mas o pecado, nosso pecado, é um só. É o pecado que nasce com a gente. Já um bebê, ele nasce já com o pecado, porque ele é um pecador, ele é um pé de limão. Um pé de limão não pode dar laranja, não pode dar jaca, não pode dar melancia. Mas o Senhor, agora, pela palavra da fé, ele enxerta nesse limoeiro que pecaminoso, ele enxerta a fruta que ele quer, porque ele é o pai bom, ele é bom lavrador, ele entende melhor do que qualquer biólogo. E se você se considera filho de Deus, é porque você tem fé e crê em Jesus Cristo. Então desfrute dessa certeza que dá salvação. Um cristão, isso é respaldo para poder pecar à vontade. Não é. Um cristão verdadeiro em que Jesus, ele vai querer andar sabe, conforme o Pai ensina ele, conforme o Cristo andou aqui na terra, dando um bom testemunho. Por mais que ele tropece, que ele venha a cair, mas todo tempo ele é uma ovelha suja de lama. Se ele tropeçar e cair na lama, ele é uma ovelha suja de lama. E não adianta que uma porca limpa ainda assim é porca. Uma porca, ela vai voltar a qualquer momento por despojadeiro de lama, porque ela é porca. Agora a ovelha não, ela pode até estar suja de lama, mas ela é ovelha. João 7, a partir do versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então Jesus mesmo, ele fala que a doutrina que ele pregava é quem? A doutrina de Deus, do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina que ele é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, se eu falo que eu sou salvo por graça, mas eu tenho que me manter, eu tenho que perseverar até o fim, isso, aquilo, outro, então eu posso chegar no final e falar assim: graças a Deus eu fui salvo. E a mim também, né? Eu perseverei, eu fiz isso, eu tive firme. Não, é mentira isso. Isso é obra de Satanás. Isso é uma falsa doutrina.
como o apóstolo falava, é uma doutrina maldita, anátema. Observa, quando você entende que você é salvo pela fé, somente pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, aí sim a glória está ficando toda com quem? Toda com Deus. Você não fez nada, nem a fé veio de você. Deus que te capacitou a crer em Cristo Jesus, porque a fé é dom de Deus. E os dons de Deus são sem revogação. Se você fala, não, mas tem que perseverar para ser salvo, é mentira. Tem que crer em Cristo Jesus somente. E mesmo assim, essa fé que você crê em Cristo Jesus não vem de você, é dom de Deus. Aqui para terminar o nosso aqui, já ficou bem puxado esse vídeo, já está com 35 minutos de gravação. Eu vou começar a fazer os vídeos um pouco mais curtos, mas realmente esse não tinha como, eu tinha que explicar às pessoas, porque muita gente fala assim, é horrível hoje ver o meio da cristandade, ela está depravada, perdida de tal jeito. Não, tem que fazer, e todo o tempo elas não acreditam nas palavras do próprio Senhor. Ou seja, se a pessoa crê que a Bíblia é a palavra de Deus, sabe que a Bíblia não pode entrar em contradição. E observa, Jesus Cristo fala que quem crê nele tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, não entra em condenação. Ou seja, nem condenado vai ser, passou da morte para a vida. E Jesus fala que todo aquele que vai a ele é ensinado pelo Pai. E de maneira nenhuma, quando? Nenhuma, ele lançará um fora. Agora vamos ler aqui para a gente terminar. Mas vós não credes, João 10, tá? A partir do 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Você crê? Se você não crê, você não é das ovelhas do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Observa, as ovelhas do Senhor escutam a voz dele, e ele conhece suas ovelhas, e elas seguem ele. E o que o pastor fala? Eu lhes dou a vida eterna. É o pastor que está falando. E jamais perecerão. Opa, jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Você é alguém, você mesmo pode se arrebatar da mão de Deus, até porque um verdadeiro salvo, ele tem o Espírito Santo morando nele, e agora ele tem a mente do Senhor, e ele não vai querer se afastar do Senhor, por mais que ele caia na lama, ele esteja sujo, a vontade dele é estar na presença do Senhor. Somente isso. Se alguém falar, pode perder sim, essa pessoa é anátema. Como o apóstolo Paulo falou, é maldita essa pessoa. Falar que uma pessoa pode perder a salvação, um cristão verdadeiro pode perder a salvação, que crê em Cristo Jesus como o seu Salvador, como tendo morrido no seu pecado, é anátema. Eu falar isso, quem fala isso é anátema, é maldito, porque não crê. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém, observa, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Entenda, Jesus Cristo é Deus. Ponto final, não tem mais o que discutir. Primeiro, o que eu estou pregando? Eu estou mentindo? Eu estou saindo fora da palavra de Deus? Não, eu estou pregando o que está escrito. Então escuta, pega a tua Bíblia, lê, pesquisa. Mas pode... A Bíblia não pode entrar em contradição consigo mesma. Então, todavia, observe, você que está dizendo que você pode perder a salvação. Então, no caso, é você não crer em Cristo Jesus como tendo morrido em seus pecados. Então, você não tem a salvação. Você só professa crer. E realmente,
você pode descair da graça, porque você pode se apostatar a qualquer momento, porque você não está seguro, fundado no alicerce, você não está seguro em Cristo Jesus. Creia somente em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida, não pode ser condenado mais. Cara, mas é muito lindo. Assim, de você falar, como assim? Eu não fiz nada e o Senhor me salvou. Olha, o amor de Deus é esse. Deus nos ama dessa maneira. A gente sem fazer nada, a gente sendo pecador, sendo inimigos naturais de Deus, mas Deus, todo o tempo, ele faz o quê? Nos dá a prova do seu amor, nos dando o seu Filho para morrer por nós. O seu Filho morreu em nossos pecados. Você falar que só Jesus é pouco para poder se salvar, que você tem que fazer alguma coisa, é obra de Satanás. Isso é uma doutrina anátema, uma doutrina maldita. Não tem fundamento bíblico você falar que um cristão genuíno pode perder a salvação. Por mais que pareça, estude a Bíblia, procure ver. A Bíblia não pode entrar em contradição. Não tem como. Se tem uma palavra que fala que quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna, já é salvo, e tem outra que fala, que parece falar que precisa de fé, precisa de obras além de só fé, que pode se apostatar, que, observa, vai ter gente se apostatando, que proferia, que falava que é cristão. Tem muitas pessoas que estão hoje na cristandade, mas não são cristãs, buscam um evangelho falso, buscam uma doutrina falsa, eles buscam servir o seu ventre, não a servir Jesus, aquele que se entregou por ele. Quando uma pessoa entende o que é servir Jesus, o que é ser salvo por Jesus, ela quer servir a Jesus, ela quer se entregar a Ele e fazer a sua vontade e não a vontade própria, e não entendendo. Quando a gente entende, a gente não quer viver nessa terra mais para a gente mesmo, mas para Ele, para dar um bom testemunho. Nós estamos vivos aqui ainda, porque importa por um pouco tempo sejamos contristados com diversas provações que provam a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro. Ou seja, um verdadeiro cristão, ele sabe que ele vai passar perseguições, provações, angústias aqui, e aqui mesmo assim ele vai ser a imagem de Cristo, ele vai passar calado, sendo ofendido, sendo humilhado por tribulações, ele vai sofrer agravos, mas em silêncio, assim como aquele cordeiro sofreu em silêncio por nós. Ele não argumentou alguma coisa, não, ele só respondeu quando foi respondido sobre júri, porque se ele era o Cristo, ele falou, tu disseste. Em nenhum momento ele ofendeu, ele não retribuiu com ofensas os que bateram no rosto dele, os que transpassaram ele. Em nenhum momento ele proferiu palavras contra aquelas pessoas. Pelo contrário, todo o tempo ele estava morrendo ali por aquelas pessoas, para que elas pudessem ter a salvação. E assim também somos nós, que somos cristãos verdadeiros. Queremos estar pregando a palavra de Deus, passando por loucos, porque a nossa família nos chama de louco, porque os nossos amigos nos evitam. Agora ninguém quer mais ter amizade com a gente, os vizinhos acham que a gente somos loucos. Olha lá, o maluco, assim que é um cristão verdadeiro, ele vai se passar por louco, porque de fato a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Por quê? É loucura. Cristo morreu na cruz e só isso me salva. É loucura. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em Cristo, somente isso. Somente crê em Cristo Jesus e seja salvo. Ainda hoje, se você crê agora, você agora mesmo já está salvo. Amém.